deve ter ouvido falar que as palavras têm poder. Então, não duvide jamais do poder de uma oração. Olá, pessoal. Eu sou a Josiane Ginato, serva do Senhor, e hoje vamos contar um testemunho lindo de como a oração pode chegar até o céu e mudar histórias e diagnósticos. Quem está comigo aqui hoje é a Regina Coeli, educadora física, que já está na caminhada com o Senhor há bastante tempo, né? E tem muito testemunho para dar. Mas hoje nós vamos focar em um deles que de fato mudou a vida da Regina, da família dela e com certeza também pode mudar a sua vida. Obrigada, Regina, primeiro por estar aqui, por aceitar meu convite. É uma honra trazer você aqui e a sua história. Eu que te agradeço por confiar, na minha história, aquilo que Deus fez através da minha vida, e é um prazer imenso estar aqui podendo testemunhar, fazer com que a minha história chegue onde eu mesmo não vou muitas vezes. É verdade, isso mesmo. Bom, e antes da gente começar, é claro que eu tenho um presente para a Regina, né, gente? Para honrar a vida dela. Esse presente foi escolhido com muito carinho pela Andresa, da Deza Semijoias, né? Gente, a Andresa é maravilhosa. Vou deixar para vocês aqui o Instagram dela, né? A Deza da Semijoias está apoiando esse episódio de hoje e escolheu um presente muito lindo para a Regina. E eu vou deixar o Instagram para vocês seguirem, acompanharem as Semijoias lá da Deza Semijoias. Também tem prata 925 e todas as peças dela, gente, são hipoalérgicas, com 1 ano de garantia, e você pode usar e presentear com muita alegria, com muito amor, com muito estilo e elegância. Então, muito obrigada, Andresa, por presentear a Regina. Lindo, né? Amei. Sua cara vai ficar maravilhosa. Obrigada, Deza. Obrigada, Andresa. Um abraço para você. Deza Semijoia, já segue aqui e acompanhe todas as peças lindas que ela tem lá. Eu tenho certeza que vocês vão amar, viu? Gente, mas vamos começar esse testemunho lindo de hoje, desse projeto que tocou, né? Deus tocou no meu coração há bastante tempo. A Regina foi uma das primeiras pessoas para quem eu comentei desse projeto. E quando ela me contou o testemunho dela, eu falei, meu Deus, que forte, né? O poder de Deus. E quantas pessoas passam pelo que ela passou e não sabem, né, de histórias como a dela. Então, por isso que hoje a gente começa essa temporada do Resgatados com muita alegria, com muito temor e trazendo a história da Regina. Mas eu quero saber, primeiro, Regina, você nasceu em berço cristão? Como é que foi assim? Não. Não nasceu? Não, meus pais eram católicos, desde sempre. E eu não conhecia o evangelho a fundo. Uhum. Então, eu tinha uma vida assim, eu achava que tinha Deus, tá, gente? A minha história é aquilo que realmente aconteceu comigo, né? Não querendo criticar a religião, exatamente. Mas quando eu conheci a Cristo, eu tinha 19 anos, verdadeiramente, profundamente, né? Uhum. Tinha 19 anos, tinha acabado de casar. E vinha de uma relação muito conturbada, um casamento muito agitado. E a minha adolescência foi bem acelerada. Eu acredito que se fosse nos tempos de hoje, seria a maneira que está. Uhum. Né? Porque antes não era tanto assim, mas já era algo que, enfim... Escandalizava. Isso aí. Escandalizava. Quem não conhece sabe, quando eu andava pra fora, era muita roupa curta. A Regina sempre foi, gente, uma mulher de esporte, né, Regina? Sim, de dançava, dança, né? Então ela sempre teve esse contato com o mundo, né, Regina? De fato, com o mundo. A sua adolescência foi nisso aí. Foi. Uhum. E eu senti um vazio muito grande. Eu era uma adolescente, assim, que tinha vários amigos, mas no fim da noite eu sempre chorava. E eu não sabia o porquê. E eu queria entender o porquê. Eu tinha um vazio, era algo assim estranho. Algo que eu não conseguia falar para ninguém. Uhum. Mas algo que eu sentia. Então, eu precisava ter algo a mais. E eu não sabia onde encontrar esse algo a mais. Uhum. Até que, é um casal que eu amo muito, que é o Leandro a Leandra e o Fabrício. Maravilhosos. Foram meus padrinhos de casamento. Eu ainda cheguei a casar na igreja católica. E com 1 ano, meu casamento estava deturpado, assim, perturbado e... Não era aquele conto de fadas que te contava? Não. E eu falei, olha, nós vamos separar. Até porque eu dançava em bandas e ele não aceitava. E várias vezes eu ia
a van parava lá na porta de casa com os músicos, a maioria era homem, só eu de mulher, então era constrangedor. Mas a dança para mim era algo assim que eu gosto de contar. Quando eu era mais nova, meus pais me tiveram já mais velhos, minhas irmãs já eram adolescentes, então elas não. Eu fui uma criança que cresci sozinha. Qual que era a minha graça? Ir pra frente do som e dançar. Então, eu amava dançar. Então, quando eu cheguei na adolescência, participei de bandas e eu me supria naquilo, sabe? Mas me supria naquele momento e chegava à noite, estava eu lá chorando. Então, mesmo depois de casada, e aí ficou balançado. Por quê? Eu teria que escolher entre o meu casamento ou eu dançar da forma que eu dançava. Porque para um homem, gente, nós temos consciência. A pessoa não precisa conhecer Cristo para saber o que ela faz de errado ou não. É verdade. Quando você conversa com alguém que não conhece a Cristo profundamente, você fala assim, roubar é legal? Não, não é legal. Trair é legal? Não, não é legal. Falar mentira é legal? Não, é feio. E isso tudo vem de onde? Veio da palavra de Deus, mas a gente não sabe a fundo. Mas todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado. É verdade. Então, quando eu dançava, eu saía para dançar, eu sabia que aquilo não estava certo. Porque outros homens me assediavam, as roupas eram muito curtas. O que eu fazia? Eu tirava a aliança, escondia, dançava sem aliança. Porque eu não queria que as pessoas vissem que eu era casada. Porque para mim era vergonhoso uma mulher casada estar dançando aquele estilo de música, que as músicas eram obscenas, já era duplo sentido, e as roupas muito curtas, os gestos, então não fazia sentido. E quando eu realmente falei, olha, agora acabou. O Fabrício e a Leandra, não, eu vou levar você num lugar, né, num encontro de casais, você vai ver, e eu custei a querer ir. Mas no dia que eu fui, eu me apaixonei. Eu falei, gente, o que é isso? Que algo diferente. Eu entendi a palavra. E ele foi um processo, né? Fiz estudos da Bíblia, entendi o propósito de Deus para minha vida. Jesus me preencheu de uma forma que aquela dança não cabia mais. Não cabia mais. E eu falei assim, e o Fabrício falava assim, não precisa parar de dançar, não. Você pode continuar. Eu tinha uma dança ainda, contrato fechado num local famoso aqui da cidade. E eu falei para a moça, sabe que hoje também está convertida. E hoje eu e ela trabalha junto de novo, ela cantando e eu dançando. Pro Senhor. É a Nubia. Você pode até chamar ela. Ah, é boa também. Que testemunho. Que testemunho. Eu cheguei nela, a gente dançava junto na banda dela. Eu falei para ela assim, olha, ela cantava e eu dançava. Eu falei, olha, não dá mais. Eu me converti, ela, como assim? Falei, olha, encontrei a Cristo. Ela, tá, mas aí você não pode dançar mais? Eu falei, então, não é que eu não posso, eu não quero. Não dá mais. Eu não vou conseguir. E eu falei isso para ela chorando muito, porque a dança, Deus sabe, que era algo para mim, que era assim, era algo que me supria, sabe? Era algo que me deixava feliz. E ele veio e se encaixou nesse lugar. E ela ficou assim, mas eu não entendo. Eu falei, um dia você vai entender. Um dia eu creio que você vai entender. Olha só, né? Então, se passaram os anos, eu não quis mais saber de dançar, né, no mundo, nas bandas que eu dançava. E Deus foi restaurando meu casamento, restaurando a minha casa, restaurou a minha vida por um todo. E hoje eu danço ainda para ele, né, que é assim... Lindamente. É melhor do que... Melhor ainda. do que antes. E sentindo assim que a dança hoje, ela tem um propósito. Antes não tinha. Antes era algo vazio, só para satisfazer minha carne. Exatamente. E a carne de alguns homens, porque era duro que eu ouvia. Que depois que alguns ali iam pro banheiro, eu não preciso falar, o que eles foram fazer. Mas era isso. É verdade, com certeza. Então, mas aí nesse processo todo, gente, né, a Regina no casamento dela passou por uma prova muito grande, né, Regina? Porque foi a dificuldade que você teve de engravidar. Sim. E aí já estava convertida, já estava ali, né, na comunhão com o Senhor, já tinha mudado a sua vida, mas também faltava, né? Uma promessa. Eu, com 3 anos de casada, eu comecei a tentar ter filhos, mas desde quando eu casei, mais ou menos, quando eu fui na médica, ela falou que eu
tinha um problema de ovários policísticos e que não seria fácil engravidar. E que eu teria que fazer tratamento. Só que eu, assim, muito nova, falei, tá bom. Então, assim, comecei a fazer os tratamentos com ela, muito remédio, muito anticoncepcional. E, enfim, muita cólica eu tinha, nossa, era... E a menstruação era toda desregulada, não tinha nada certo. Mas aí, quando a gente fez 3 anos de casado, eu falei, tá na hora da gente tentar ter um bebê, né? Vamos... Mas, pra te falar a verdade, com esse problema, eu praticamente nunca evitei certinho. Pelo fato de que eu não engravidava, a menstruação era toda enrolada. Mas quando fez 3 anos, eu procurei a médica e tal. E aí ela falou pra mim assim, olha, vamos fazer um tratamento em BH? E eu fiz assim, eu falei, vamos ver, né? Porque ó, já tem bastante tempo que você praticamente não toma medicamento, você não ficou grávida ainda. Então, a gente precisa olhar isso. Mas eu fui deixando, sabe? Fui deixando. Mas aí, aonde veio o start, né? Eu cuidava da Mirella. Mirella é filha da Leandra e do Fabrício. E eu tava um dia à tarde com ela. Eu ficava a tarde inteira com ela sozinha. Eu colocava louvor, fazia ela dormir ouvindo louvores. E um dia eu senti muito forte, assim, eu já estava com esse sentimento, né? Eu sempre amei bebê, desde criança, eu sempre bonequinha. Aí vieram os meus sobrinhos, eu sempre tive aquela vontade de trocar, de cuidar, sempre quis ser mãe. E aí, numa tarde, mais ou menos na época de setembro, por aí, agosto ou setembro, eu estava orando. Falei, Deus, será que eu não vou ser mãe por causa disso tudo? E eu falei assim, Deus, eu quero muito ser mãe. Foi uma oração simples, porque às vezes a gente acha que a gente precisa ficar ali e tal, poderoso Deus. Não, foi uma oração simples, uma conversa. Eu falei, Deus, eu quero muito ser mãe. Será que eu vou ser mãe um dia? E eu escutei, gente, uma voz audível, foi muito forte. Olha só. Eu ouvi assim, eu vou fazer com que você seja mãe. Pode aguardar. E aí eu fui e comecei a conversar. Eu falei assim, Deus, mas olha só esse problema todo. E algumas situações difíceis, né, que a gente vai ter que enfrentar. Até mesmo, né, essa questão toda, porque é tudo muito novo. Eu tinha 23 anos que eu tinha. Muito nova e assim, sem saber, aquela ânsia querendo ser mãe, mas ao mesmo tempo com medo. E Deus falou assim, não se preocupe, eu vou cuidar de tudo. Aí passou aquele dia, eu chorei muito, porque eu senti muita presença de Deus ali. Chorei muito, fui para casa. Setembro, mais ou menos outubro, por aí, meu esposo descobre que ele está com hérnia inguinal. Muita dor, e ele resolve ir ao médico. Foi ao médico e aí o médico falou assim, olha, você tá com uma hérnia inguinal, só que é o seguinte, quantos anos você tem? Aí o André tava beirando uns 30, se eu não me engano. Aí ele falou assim, olha, mas você tem filhos? Aí ele, ainda não. Aí ele pegou e falou assim, olha, então eu não vou te operar, porque aonde é arriscado eu atingir uma área que você pode ficar excepcional e não ter filhos. Ele, doutor, mas eu vou ficar sentindo dor, ele toma remédio. Ele, não, eu vou tirar uma segunda opinião, porque eu não aguento ficar sentindo dor e eu não quero ficar me enfiando em remédios. E aí, enfim, ele foi num outro médico. Esse outro médico falou assim, não é bem assim, não. A gente vai ter um cuidado, a gente vai olhar, pode ficar tranquilo. E ele resolveu fazer. Só que nesse tempo, eu fiquei com medo e receosa. Não é porque a gente serve a Cristo que a gente, acabou o medo, acabou tudo. Não. Verdade. Servir a Cristo, ele te dá uma coragem a mais, mas a gente tem todos os problemas que todo mundo tem. A gente passa por situações que todo mundo passa, mas porém é mais leve, né? E naquele dia eu comecei a orar, falei, Deus, ele vai operar, e se ele não puder ter mais filho, como que a gente vai fazer? É meu sonho, eu quero muito ser mãe. E o André é o seguinte, o histórico dele é muito forte.
Ele veio de uma família muito simples e não tinha condições. Então, o André, ele não sonhava em casar, ele não sonhava em ter filhos, que para isso era impossível. E depois que a gente se conheceu e casou e conhecemos a Cristo, ele começou a sonhar com isso. Mas para ele, tipo assim, se eu não tiver filho, não. Beleza, a gente adota. Porque na vida dele tudo era muito ruim. Então ele pensava que, vou ter filho pra quê? Pra sofrer? Enfim, então ele era mais na dele e eu que sofria, porque eu queria muito ser mãe, né? Então chegou o momento ali que ele marcou cirurgia para novembro. E ali eu falei, Deus, nós temos um mês. De outubro a novembro, eu acredito que o Senhor pode fazer um milagre e eu posso engravidar. Então, foi algo assim, muito, muito surreal. Hoje eu vejo que realmente foi Deus que falou comigo. Naquela noite, naquele dia lá. Sim, por quê? Porque a gente é uma linha muito fina. Você ouvir seu coração que quer muito, você ouvir Deus, ouvir as circunstâncias. Então, não é algo fácil. Mas depois que aconteceu, eu falei, Deus, obrigada. Porque eu vi que realmente funcionou e não o meu coração, porque foi um milagre. Né? Então, aí o que acontece? Chegou a cirurgia, o André fez a cirurgia e a gente vivendo a vida, né? Eu ali acreditando e orando, buscando a Deus. E quando ele operou, foi novembro, finalzinho de novembro, aí ele já estava em casa. E a minha menstruação já atrasada, assim, 2 meses para 3 meses. E eu falei assim, gente, André, eu tô grávida. Ele falou, você tá doida? Não, na verdade, na noite que a gente namorou, eu falei assim, André, eu engravidei hoje. Você tá doida? Eu falei, André, eu engravidei. Deus fez e tal. Agora você pode operar tranquilo. Mas eu acredito que Deus não vai permitir que você não tenha mais filho, porque eu quero ter mais e tal. E aí ele foi e falou, gente, essa mulher tá doida, pirou, né? E aí passou e a menstruação nada, e eu sentindo muita dor, muita cólica, muita dor nos seios. E eu resolvi ir ao médico. Fui ao médico que não era minha médica, porque a minha médica eu tinha plano de saúde quando eu ia, e depois de um tempo eu perdi o plano de saúde, parei de pagar, se eu não me engano, e não pude nela. Porque a que estava acostumada com a minha situação, do ovário policístico. Então, eu tinha bolos assim de exames de gravidez e todos negativos, por causa dessa menstruação toda doida. E eu sempre achando que ia estar e nada. E aí, um belo dia, resolvi ir ao médico, chegou lá, o médico foi e falou assim, só que tem um detalhe. Antes de eu ir nesse médico, foi até, né, o testemunho que eu te contei, eu estava orando e eu falei assim, Deus, eu quero que o Senhor me fale se eu estou grávida ou não. Eu não quero mais uma vez ir no médico me frustrar por receber o diagnóstico que não. Seu útero está horrível, porque era sempre isso que eu ouvi. Seu útero está horrível, seus ovários estão horríveis e tal, e tal. Olha lá, tá tudo cheio de policístico, né? São cistos pequenininhos, então não tem jeito. E eu falei, Deus, eu quero que o Senhor é o médico dos médicos. E eu quero que o Senhor fale comigo. E naquela noite eu orei assim, simples. Abri a Bíblia, gente, eu tenho muito disso, sabe? De querer que Deus fale comigo através da palavra dele. Saiu lá em 2 Samuel 11:5, se eu não me engano. Ou 5:11. E Betseba disse a Davi. Só que é o seguinte, eu perguntei para ele, falei assim, eu quero a palavra grávida. Eu quero que o Senhor me dê a palavra grávida. Eu fui ousada. Assim que eu abro. E Betseba disse a Davi, estou grávida. Exato. Olha só. Gente, aquilo eu já fechei a Bíblia e Tremeu. Chorava. E eu tô grávida. Ai, Senhor. E fiquei aquele desespero todo. E eu falei, Deus, olha, eu não estou duvidando do Senhor. Tem uma passagem bíblica dessa aí, né? Gideão. Falei, mas assim como Gideão foi lá e pediu o Senhor mais 3... uma prova, mais uma prova. Isso. Pediu o Senhor 3 confirmações, eu quero 3. Só que agora eu não vou te falar palavra nenhuma. Não vou pedir grávida de novo, não. Mas o Senhor direciona aí. A segunda que eu tirei foi, ensina o seu filho o caminho que ele deve andar.
e jamais ele se desviará dele. Então, quer dizer, filho. Tinha maternidade envolvida aí. Tinha. Uhum. E a terceira e última, que foi para fechar com chave de ouro, foi: Ana clamou a Deus por um filho e ele a abençoou. E ela o chamou de Samuel, pois significa eu o pedi ao Senhor. Olha só. Ali eu fechei a Bíblia e eu tive a convicção. E eu falei: estou grávida. E aí eu cheguei em casa, meu marido, né? Aí ele já tinha operado, ele já estava em casa operado, foi em novembro. E eu falei pra ele: filha, eu tô grávida. Deus falou pra mim, ele, meu Deus, então tá. Falei: eu vou no médico porque eu tô grávida. Chego lá, o que acontece? O médico olha e fala: não, impossível você tá grávida. Desse jeito, não. Você tá achando que você tá grávida? Deixa eu te falar, se engravidar vai levar uns 2 anos pra você engravidar. Você vai ter que ir pra BH fazer tratamento e não tem jeito. Ó, nem vou te passar exame de gravidez. Eu já vou te passar um exame de ultrassom pra gente ver como que tá, pra gente ver o que vai fazer. Olha só. Eu saí de lá assim, um pouco temerosa, mas ao mesmo tempo eu falei: na ultrassom vai ver meu bebê. Porque Deus já falou que eu tô grávida. Quando eu chego na ultrassom, gente, o outro médico vira e fala assim: ah, que dó. Você achou que tava grávida? Gente. Não tá. Olha lá seu útero como que tá. Aí eu vi, cheio de buraco, todo estranho. E eu falei: meu Deus. E eu fui embora assim. Falei: Senhor, não acredito que o Senhor mentiu pra mim. Não acredito que o Senhor permitiu o inimigo fazer hora comigo pra me frustrar. Eu não acredito. Não, Deus, o Senhor não fez isso. Eu não acredito. E aí eu passando mal. Aí com tudo isso eu falei: ah, não deve estar mesmo não. Tomei chá. Mas nenhum chá assim, agressivo não. Tomei um chazinho pra ver mais quente, pra ver se descia. Porque eu tava com muita cólica, muita. 6 eu não podia encostar. Enfim. Resolvi ligar pra minha antiga médica. Falei: olha, eu tô sem convênio. Queria ver o que você podia fazer pra mim, assim, assado. Ela me xingou toda. Ela falou assim: vai fazer um exame de sangue agora. Amo ela. Vai fazer um exame de sangue agora, porque você tem que fazer exame de sangue. Falei: mas na ultrassom, ela não quer saber, vai fazer exame de sangue. Gente, fui fazer exame de sangue. Eu estava grávida de 8 semanas. Olha só. Que é 2 meses, né? Tipo isso. Não, 5 semanas e 3 dias, mais ou menos. Quase 2 meses, né? Indo para caminhar para 2 meses. Eu já não lembro mais, tem tanto tempo. Né? 17 anos atrás, mas depois eu tive a menina, 14 anos, então já não lembro mais como é que é essas semanas. Contagem é diferente. Enfim, gente, na hora que eu vi, eu chorava tanto, eu pegava, eu tremia. Eu falei: Deus, o Senhor... O Senhor é Deus mesmo. O Senhor não mentiu para mim. O Senhor falou. Cumpriu. E o Senhor cumpriu, o Senhor me deu na palavra. Olha só. Só que o milagre maior vai vir agora. Deus não dá um milagre meio milagre, é um milagre completo. Porque, tô grávida, Meu marido volta depois de 1 mês pra fazer a pós-cirúrgica. Como é que fala, gente? O nome? Pós-cirúrgico. Pós-cirúrgico. A consulta pós-cirúrgica. Chegando lá, o médico vira pra ele e fala assim: André, tá tudo bem com essa cirurgia, foi um sucesso, pode ficar despreocupada, agora você vai, não interrompeu nada, você vai ser pai. Deixa eu te falar, você não tem filho não, né? André, então, doutor, minha esposa tá grávida, tá de 2 meses, que aí eu já tava com 2 meses completos. Aí fez assim: como assim? Você não podia engravidar, André. Você tinha varicoceles. E olhou estranho pra ele, tipo assim: sua esposa pulou a cerca. E aquilo, o André falou assim: Regina, eu porque tenho Jesus, porque senão eu iria desconfiar. Ele falou comigo que eu era estéril. Então nós 2 éramos estéreis. Olha só. Né? Eu tinha o ovário policístico mesmo. E ele tinha varicoceles, só que nós não sabíamos. Olha só. E depois que eu já estava grávida, olha como é que Deus faz. Deus permitiu a dor nele para vir essa hérnia.
para achar que ele tinha varicoceles, para mostrar o milagre. Um milagre, exatamente. O meu filho é um milagre. O milagre, ele só vem do problema. Se não Exatamente. tiver o problema, a gente não reconhece o milagre. Exatamente. Então, ele tinha varicoceles, ele não podia engravidar mesmo. Nossa. Então, assim, aquilo foi algo sobrenatural que nós vivemos, sabe? Palpável, assim. Da presença de Deus falar comigo especificamente, de Deus me dar na palavra dele, e depois ainda, né, para confirmação de que seria o Samuel mesmo. A minha cunhada, uma mulher muito de Deus, quando eu fui para fazer um ultrassom para saber o que era, e eu queria muito uma menina na época, sabe? Porque eu cuidava da Mirella, então eu tinha esse desejo, uma menininha e tal. E a minha cunhada falou assim, olha, Deus já me falou o que é o seu bebê. Ela orou, mulher de Deus demais, profeta. Ela orou e falou assim, Deus já me falou, mas eu quero te falar depois da ultrassom. Porque eu não quero te frustrar. E eu acho que ela foi sensata, sabe? Porque às vezes tem pessoas que já vêm direto, é isso, mas não sabe muitas vezes o meu sentimento, o que era. Porque ela estava ligada um pouco que eu queria menina. E ela não sabia dessa palavra que Deus me deu, Diana. E eu fui ao médico fazer ultrassom, ela foi junto comigo. E lá ela viu que era um menino, a gente viu que era um menino. E ela falou assim, olha, Deus me falou que era isso, que era um menino. E ele me deu um nome. E ele pediu para te falar que é para você chamar ele de Samuel. Ela não sabia. Olha só. Dessa palavra que ele me deu, sabe? E que Samuel significa que Ana pediu a Deus por um filho. Né? Então, eu fui e falei pra ela, não, mas eu quero que chame João Gabriel, eu não quero Samuel. Teimosa ainda, né? Porque João Gabriel significa, né? João veio e preparou o caminho para o Senhor. E Gabriel veio e anunciou a vinda, né, de Cristo. Então, eu queria esse nome. Mas, enfim, chegando em casa, eu falei assim, então tá, é para ele chamar Samuel? Deus, então o Senhor vai confirmar através dele. Ele vai escolher o nome dele. E eu falei, neném, pus a mão, neném, você quer chamar João Gabriel? E ele quietinho. Você quer chamar Samuel? Gente, ele revirava. Olha só. Na minha barriga. Eu, João Gabriel, ele parava. Samuel, ele revirava. Olha só. Eu fiz isso 3 vezes, tudo é 3, né? E ele mexeu mais uma vez Samuel. Eu falei, então, Deus, eu quero na Bíblia de novo. Deus falou assim, menino! Não é incredulidade, Deus. Deus sabe que não é incredulidade, mas eu amo, sabe, ter essa intimidade, né? Essa confirmação, esse contato com Deus, ele poder falar. E saber que ele te responde, né? Sim. E aí eu falei, então me dá na Bíblia de novo. Aí, assim que eu abro, lá riscadinho de verde, que era na época eu risquei, sabe? E Ana clamou a Deus. E ela chamou de Samuel. Olha, amém, é Samuel. E ele mexia. Então, assim, e fora que a história dele foi muito impactante, porque aí o que aconteceu? O médico era para ter visto ele, não viu. Quando eu voltei lá, ele falou, mas como? Não tô entendendo, não tá encaixando. Eu já estava grávida, mas Deus escondeu Samuel. Porque ele quis mostrar que ele é um médico, né? Que ele é um médico acima dos médicos. E que mesmo o homem falando, é ele que muda a situação. E aí nisso meu esposo fica desempregado. Com essa situação toda, eu dei um pouco de... Gente, como que era o nome? Dilatação do colo do útero. Não pude mais trabalhar, tive que ficar em casa. Então os dois em casa desempregados, com um bebê, que era o nosso sonho. Falei, Deus, como que eu vou fazer o enxoval desse menino? Como que eu vou, né, fazer as coisas? E aí Deus falou, lembra que eu falei que eu vou cuidar de tudo? Então eu vou cuidar de tudo. Eu ganhei todo o enxoval de Samuel. Eu ganhei tudo. Eu ganhei berço, eu ganhei o colchão e tudo novo. Tudo zero. Não ganhei nada dos outros, nada ganhado. Eu ganhei tudo novo. Foi o próprio Deus. E tudo correu bem, apesar da gente não saber a data certa dele. Tanto é que eu acho que ele passou um pouquinho da hora que ele nasceu bem roxinho. Justamente por causa dos erros de datas
das Não batia, né? Não batia. E eu tento fazer várias ultrassons. É muito incrível os médicos lidarem com os milagres, né? É verdade. E, enfim, Deus cuidou de tudo. E o Samuel tá aí hoje com 17 anos, para a glória de Deus. É uma bênção na minha vida. E depois de tudo, depois de 2 anos e pouco, eu achando que né, a gente tem dificuldade para engravidar, nem a Brenda. Né, hoje tá aí com 14 anos também, uma bênção na minha vida. E esse é um milagre de Deus na minha vida. Olha, gente, espetacular, né? E a partir daí, né, claro que a sua vida mudou ainda mais, né? Você e seu esposo, que já estavam nos caminhos do Senhor. Não tem como, né? Não reconhecer a glória de Deus nesse milagre todo. E hoje vocês estão aí já há anos, né? Como servos, né, do Senhor, congregando na sua igreja e tudo mais. E como que é servir ao Senhor nesse mundo hoje tão difícil? Como que é ter hoje, né, a Brenda, o Samuel, a gente como pai, né, eu também como mãe, nós sabemos, né, a dificuldade que é. Hoje não tá fácil mesmo, porque o mundo ele tem invadido as nossas casas, ele tem tentado de qualquer forma né, através das redes sociais, escola, não é fácil, até mesmo pra gente, é muito tentador muitas vezes, mas o segredo é não deixar de ter contato com Deus, sabe, todos os dias, nem que seja um versículozinho, antes de trabalhar, ou que seja, antes de pegar o celular, ler, falar com Deus, como eu te falei, eu sempre gostei de conversar com Deus. Não é algo assim específico que as pessoas acham que, nossa, eu não sei orar. É sentar e falar, Deus, deixa eu contar a minha história. Não, e é tão linda essa história de Ana, né, gente? Porque a história de Ana, lá, né, em 1 Samuel, ela fala muito isso. Ela passou por tanta humilhação. E quando a oração de Ana não foi uma oração escandalosa, porque pelo contrário, né? Ela só mexia os lábios. Na Bíblia está escrito que ela só mexia os lábios. E tanto que ela foi confundida como se tivesse até embriagada, né? É linda essa passagem, se vocês querem ler, tá lá em 1 Samuel de 1 a capítulo 1, 9 a 11, por ali. E ela fala, a oração dela foi muito simples, né? E aí na Bíblia também fala uma parte que eu achei muito interessante, foi que no versículo 18, quando ela acaba de orar e ela sai e o seu semblante já não é mais triste. E o interessante foi que, tipo assim, numa pregação que eu estava vendo, a pregadora falava, mas Ana não ficou grávida naquele momento. Por que o semblante dela ficou triste? Mas é porque ela já entendeu. Sabe? Mesma coisa o seu caso, né? Foi. Naquela hora que você estava ali, naquele momento que você ouviu a voz auditiva de Deus, você não engravidou naquele momento. Mas você recebeu a promessa. Né? E quando a gente recebe a promessa, gente, é como se ela já se materializasse. É só questão de tempo. Né? Tanto que todos os diagnósticos que foram te dados, você debatia. Não é. Não, eu não duvido da promessa que Deus me deu. Então é muito lindo ver, né, que Deus, ele é o Deus lá de Ana ainda, é o Deus da geração da Regina, é o Deus da sua geração. Né? Se você está ouvindo essa entrevista e passa por essa situação, né, não desista de ter uma oração simples, né? Igual você falou, é aquela oração de expor para ele. Deus, poxa, eu quero um filho. É só isso. E tipo assim, não precisa palavras floreadas e tudo mais. É você expor. Mas tem gente que fala assim, mas eu não preciso pedir porque ele já conhece o meu coração. Ele já sabe o que eu quero. Mas ele quer ouvir da nossa boca, né? Tanto que vários milagres que ele fez, ele virava e falava, o que quer que eu te faça? Gente, ele sabia que o cego queria enxergar, ele sabia que o mudo queria falar, que o paralítico queria andar, mas por que ele pedia para as pessoas? Porque ele quer ouvir de nós as nossas necessidades, né? E quando você se quebrantou naquele momento, com certeza foi uma porta de milagre aberta ali. Eu gosto de falar que ele é um pai, né? E o pai, qual filho que chega para um pai e pede algo, o pai nega? A maioria não aguenta, né? E sempre dá algo.
né? A própria Bíblia fala sobre qual filho que pedir um pão, o pai, né? Então, assim... E se não der, porque talvez ainda vai te preparar para dar. Exatamente. Né? Às vezes é isso. Tem coisa que a gente pede que a gente não precisa. E não precisa que a gente não está preparado. A mesma coisa é a gente com o filho. Tem coisa que o filho pede, não tá ainda, mas você tem todo aquele cuidado, todo aquele amor, e assim é Deus com a gente. Exatamente. Né? É lindo, né, gente? Então é muito bonito ver, né, que Deus é um Deus de milagres mesmo. Né? A Regina, diante desses e tantos outros testemunhos que tenho certeza que ela tem na caminhada com o Senhor, Sim. que a gente possa ter edificado aí a sua vida com a história dela. Né? Se você também tem algum testemunho, alguma coisa, você pode mandar no meu direct aqui. A gente está abrindo, né, essa temporada do Resgatados. E é muito legal esse nome, né? Resgatados, o amor me amou, porque justamente é isso, né? O Deus, quando ele nos dá uma graça, é ele nos amando. E ele nos resgata. Ele te resgatou da tua esterilidade, né, da tua incredulidade, Sim. te resgatou do mundo que você vivia, Aquele vazio, né? daquele vazio que você sentia, para hoje você ter uma vida plena, né, com abundância no Senhor, né, e com a família maravilhosa, com filhos maravilhosos. E é isso, né? Eu acho que não tem erro quando a gente confia nele. E leva o tempo que for, a gente precisa continuar confiando, né? Regina, muito obrigada. Eu te agradeço. Foi lindo, obrigada. Espero que esse episódio hoje chegue à vida de muitas pessoas. Hoje nós temos aí uma barreira que não é uma barreira, né? A internet hoje a gente precisa usar ela a nosso favor, a favor do reino, e que esse episódio chegue aí em muitas pessoas e que você possa ter sua vida transformada, assim como a Regina teve, com um ato de fé, de confiança, de intimidade, né? Ele pode fazer e ele vai fazer. Né? Em nome de Jesus. Obrigada por tudo, foi lindo, viu? Oportunidade de fazer com que, como eu falei no início, né, esse testemunho chegue a lugares onde eu não consigo ir. Exatamente. É isso. E a gente, como os testemunhos edificam a gente, né? A gente sabe que até hoje, né, a gente conhece do Senhor através do testemunho. E que o seu testemunho, pessoas também possam conhecer através dele, saber que ele é de Deus de poder ainda, né? Não só para fazer o que a gente quer, mas para mudar a nossa história, mudar a nossa vida, né? Onde Regina estaria hoje se não fosse o Senhor? Ah, meu Deus. Não estaria demais. Imagina só essa pergunta, né? Então, com a vida com ele, com certeza, é muito boa. É muito melhor. Obrigada, Regina. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.